E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? O processo de formação das monarquias centralizadas no final da Idade Média ocorreu em grande parte pela aproximação entre monarcas e burguesia, na busca da superação dos entraves políticos e econômicos derivados das antigas estruturas feudais. Entretanto, extraindo força econômica da burguesia, o monarca, uma vez no poder, também compunha com a nobreza, garantindo-lhe privilégios em troca de apoio político. No conhecimento histórico sobre as monarquias europeias modernas, alguns historiadores destacam que os resquícios sociais, políticos, econômicos e cotidianos do feudalismo perduraram de formas distintas e em diferentes partes da Europa até as vésperas do século XIX. Um aspecto importante é que alguns historiadores apontam as soberanias reais modernas como sendo decorrentes da ligação que tinham com suas burguesias e com a diminuição do poder da nobreza. Outros historiadores, ao contrário, viam na monarquia absolutista uma associação com a própria nobreza. De forma diferente, alguns historiadores preferiram explicar tais governos como resultado da fragilização da burguesia, nobreza, em virtude de seus continuados confrontos, resultando em reis fortalecidos. A historiadora Cláudia Cristina Azeredo Atala é uma das que pensa assim. Ela diz que na França, a crise feudal colocou a nobreza numa posição de dependência econômica em relação ao rei, e, portanto, os nobres seriam submetidos a uma monarquia que oferecia proteção em troca de fidelidade. Por outro lado, essa atitude da coroa, ao invés de provocar o processo de efetiva centralização política, proporcionou a formação de redes que interligavam o centro, a monarquia, as diversas periferias que atuaram como agentes do poder do centro por todo o território francês, fortalecendo ainda mais a corte como centro político. No caso inglês, não houve a necessidade de militarização, posto que os nobres mantivessem desde cedo um estreito vínculo com o comércio e com a agricultura. Isso a partir da crise feudal, situação que os colocaria em uma posição mais independente com relação ao monarca e que explicaria a importância do parlamento como força reguladora da política do reino. Certamente, como regra geral, desde o momento da formação dos estados centralizados, os reis imprimiram um caráter autoritário aos seus governos, sempre buscando construir a fidelidade à coroa. Cada vez mais, o poder real buscou a subordinação aos seus interesses, e no auge desse processo ocorreu um afastamento maior em relação à burguesia. Antes disso, desde o início da Idade Moderna, diversos teóricos de então clamavam pela necessidade de estados fortes, chefiados por reis, cujo poder central, incontestável, estaria livre das amarras limitadoras, inclusive da Igreja. Um dos primeiros grandes pensadores a justificar o poder centralizado dos reis foi Nicolau Maquiavel, que defendia a unidade italiana, criticando a fragmentação política vigente e a rivalidade entre as diversas repúblicas. Em sua principal obra, O Príncipe, propõe a separação entre moral e política, vistas como duas esferas inconciliáveis, pelo menos no que se refere à forma como a Igreja concebia o poder político, isso é, atrelado aos princípios cristãos. Para Maquiavel, as razões do Estado deveriam ser superiores a tudo, e em prol do Estado justificava-se a utilização de artimanhas, ardis políticos e até força e violência, pois nas suas palavras a força é justa, quando necessária. Maquiavel é autor da conhecida máxima "os fins justificam os meios", segundo a qual ao Estado era autorizado de qualquer método para atingir os seus objetivos na busca da supremacia do príncipe e da indiscutível autoridade do Estado. Ainda que a frase não tenha sido escrita dessa maneira por Maquiavel, o significado da obra é esse também. Já para um outro autor,
Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, na sua obra Leviatã, ele articula um sistema lógico e coerente para explicar a necessidade de um governo absolutista, sendo considerado por muitos o principal teórico do período. Para Hobbes, o Estado absoluto representa a superação do estado de natureza. Por causa do egoísmo intrínseco ao homem, daí a sua maldade, a sociedade humana tinha uma tendência ao caos ou à desarticulação, pois os seus membros estavam dispostos a destruir uns aos outros para satisfazer seus interesses. Tratava-se da guerra de todos contra todos. Afinal, o homem era o lobo do homem, como afirmava Hobbes. Dotados de razão, os seres humanos tentavam superar esse caótico estado de natureza original, formando a sociedade civil e estabelecendo um contrato, segundo o qual os homens cederiam seus direitos a um soberano. Renunciar-se-ia à liberdade em nome da própria sobrevivência da sociedade. Um outro autor, o bispo francês Jacques-Benin Bossuet, que viveu entre 1627 e 1704, escreveu uma obra chamada A Política Retirada da Sagrada Escritura. Segundo ele, o poder real está próximo de Deus. Essa proximidade faz com que as decisões reais sejam infalíveis, graças à inspiração divina. De Deus emana a autoridade do rei, e o maior delito dentro de um Estado absolutista é o de lesa majestade, considerado um crime contra Deus. Para Bossuet, portanto, o direito divino é o fundamento e legitimação do poder real. Na opinião de alguns historiadores, o caso mais exemplar de governante que se serviu das ideias de Bossuet foi o soberano francês chamado Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, que chegou a ser adorado e tido como dotado de poderes divinos. Outros historiadores, contudo, destacam o caráter sagrado atribuído aos monarcas e à realeza desde a formação das monarquias medievais, incluindo o poder de cura pelo simples toque do rei. Luís XIV, assim, teria continuado tradições já existentes, utilizando a seu favor e reforçando as ideias do século XVII sobre o direito divino dos reis. Mas vamos abrir um parênteses. Os reis taumaturgos é o título da obra do historiador francês Marc Bloch, publicada em 1924. Taumaturgo é aquele que faz milagre. Marc Bloch investigou a crença no poder de cura dos reis franceses e ingleses desde o período medieval, entre os séculos XI e XII até a Idade Moderna. Acreditava-se na capacidade de cura das escrófulas, uma doença das glândulas linfáticas associada à tuberculose, com o toque das mãos do rei. Nessa obra, o autor destaca a paulatina modificação das estruturas políticas e da mentalidade popular em torno do poder divino dos reis e, em termos mais gerais, do próprio significado do sagrado na vida cotidiana. Vamos dar uma olhada num trecho. Na maioria das doutrinas políticas, como em todas as outras espécies de história, convém não levar muito a sério o corte tradicional que, obedecendo aos humanistas, costumamos fazer do passado da Europa nas proximidades de 1500. O caráter sagrado dos reis, tantas vezes afirmado pelos escritores medievais, permanece nos tempos modernos, uma verdade que se mostra sem cessar. Na próxima aula, a gente vai conhecer um pouquinho mais da monarquia francesa. Até mais.